Bom, vamos aqui então à videoaula da obra A Retirada da Laguna, do Visconde de Toné. Nesse livro aqui, A Retirada da Laguna vai contar exatamente sobre um episódio da Guerra do Paraguai, em que houve uma derrota do exército brasileiro. É uma obra do Visconde de Toné, que foi um cultor das artes. É dele também o clássico Inocência, que vocês vão encontrar aqui também no canal. E A Retirada da Laguna é uma obra memorialista, tipo forma de diário, tem algumas datas em específico que ele coloca, mas a gente vê exatamente esse relato memorialista dessa questão de episódio de guerra, em que ele vai aproximar exatamente a literatura a uma espécie de jornalismo de guerra aqui. E essa obra ela foi escrita originalmente em francês, e só depois ela foi publicada em língua portuguesa em 1874. Então, A Retirada da Laguna, que é um episódio da Guerra do Paraguai. Bom, o que diz aqui o Visconde de Toné no prefácio? Em 6 anos divulgaram-se cerca de 6.000 exemplares da Retirada da Laguna da última edição impressa. Ou seja, teve vendas, muitos se interessaram por esse episódio da Guerra do Paraguai, e lembrar que mais adiante, depois em 1902, o Euclides da Cunha vai lançar Os Sertões sobre a Guerra de Canudos e também vai causar assim, um boom de vendas, né? Aquela questão da curiosidade. E o que diz o Toné? É que poucas tropas, com tamanha intrepidez e espírito de abnegação patriótica, sofreram o que suportaram os nossos soldados da constância e do valor. Ou seja, então aqui o Toné está dizendo já que vai construir uma narrativa de esforço, de patriotismo, de sofrimento, é uma derrota, mas com patriotismo, e é isso que a gente vai ver aqui. Então a ideia, né, de que os oficiais brasileiros ali, mesmo que tenham enfrentado as piores questões, e a gente vai ver isso, eles foram até o limite. Bom, então o que vai acontecer? A gente tem uma dedicatória aqui, reparem que o Visconde Toné, que era, claro, engenheiro militar, político, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, era bacharel em matemática, filho de barões. O Toné, ele tá ali, né, como fazendo parte da comissão de engenheiros nessa época da retirada da Laguna, e depois também vai acabar escrevendo, tomando nota, fazendo as anotações ali, tá? Então ele dedica a quem? A Sua Majestade o Senhor Dom Pedro II, Imperador do Brasil. Bom, aqui a gente tem o prólogo. E o que diz o Toné no prólogo? É o assunto deste volume a série de provações por que passou a expedição brasileira em operações ao sul de Mato Grosso no recuo efetuado desde a Laguna. Então, por isso é a retirada da Laguna, né? Ou seja, ele vai contar sofrimentos, dificuldades, o que a expedição brasileira passou foi muito forte, a gente vai ver, né? Mas o que ele quer louvar também? A inabalável constância. Vive a retirada dos 10.000 em todas as memórias. Então, ele está assinando aqui, né? Rio de Janeiro, outubro de 68, lembrando que primeiro vem em francês e depois é traduzido para a língua portuguesa, tá? E lembrar que o próprio Visconde Toné, ele participou, ele está relatando, ele estava na comissão de engenheiros ali dessa guerra, né? Desse episódio, e o relato aqui, vamos lembrar, o relato de guerra. Vocês viram ali, né? Só que uma derrota em que vai ressoar a constância do exército brasileiro. E o primeiro objetivo aqui era ocupar exatamente, né, a fazenda Laguna, que era a propriedade lá do Solano Lopes, que era o comandante paraguaio dentro dessa guerra do Paraguai. Só que aí os brasileiros vão despreparados, pouco cavalo, pouca comida, pouca munição, e não vem, e não vem. Então, o que eles fazem? São obrigados a fazer uma retirada. E é essa retirada que o livro vai contar. Então, o autor aqui, o Toné, né? Eu chamo Toné, mas pode ser Taunay também, porque é o Visconde de Taunay, porque às vezes a gente vai lá para a França, não é Ronaldo, é Ronaldo, né? Mas aqui eu tô colocando o nome dele, né? Alfredo Toné, né? O Toné, então, ele vai ser o quê? Ele vai ser a testemunha ocular aqui desses fatos, porque ele escreve a obra, mas ele coloca, claro, em terceira pessoa, mas ele se coloca muitas vezes, né? Ele diz assim, nós, ou seja, ele está ali. Bom, só para lembrar, são 21 capítulos, todos eles são numerados, como estão vendo em vermelho aqui, e todos eles trazem uma espécie de ementa, ou seja, aquele pequeno resumo do que vai ser contado. Por exemplo, aqui no capítulo 1,
A gente tem a formação de um corpo de exército destinado a atuar pelo norte sobre o Alto Paraguai, distâncias e dificuldades de organização, tá? O livro Sertões, do Euclides da Cunha, também vai ter isso, certo? Bom, então a retirada se deu em 1867. Só o que aconteceu ali no finalzinho de 64, ó. Havendo o Paraguai atacado e invadido simultaneamente o Império do Brasil e a República Argentina, achava-se o Paraguai, decorridos 2 anos após tal investida, reduzido agora a defender o seu próprio território. Ou seja, o Paraguai agora está protegendo o território dele. E aí o Paraguai ele vai começar a ser invadido, né, pelas forças conjuntas da Argentina, do Brasil, um pouco até do Uruguai. E ali, pelo lado do Mato Grosso, era considerado o lugar mais fácil de fazer invasão. Então a atenção toda está voltada ali para o sul. Em 1865, ao arrebentar a guerra que Francisco Solano Lopes, o presidente do Paraguai, o que aconteceu? O Brasil foi obrigado a defender a honra e direitos e dispôs-se denodadamente para a luta. Então aqui é o plano, né, de invasão do Paraguai e claro que se preparou uma expedição para isso. Mas qual é o problema? Não foi infelizmente este projeto de invasão, de diversão realizado nas proporções que sua importância exigia. Então aqui já uma crítica do Toné para essa organização brasileira, ou seja, foi algo meio desleixado, porque vai faltar alimentos e vai ter muita deserção, vai faltar muita coisa. Foi somente em julho, partida do Rio de Janeiro em abril, que a coluna pôde organizar-se em Uberaba. Então aí qual é a ideia, né? Marchar ali para o distrito de Miranda, que é um local onde está ocupado pelos paraguaios. Ó, e a 20 de dezembro atingiu Coxim, ainda sob o comando do coronel Galvão, recentemente investido da chefia. Então a gente vai ver, né, que tem muitos tenentes, coronéis citados aqui, depois a gente vai citar o Camisão, que talvez seja o mais importante. E aí, claro, eles estão sempre submetidos aqui a enchentes, a fome. Uma das primeiras vítimas veio ser o próprio infeliz chefe, o Galvão, falecido à margem do Rio Negro. Ou seja, morre esse coronel Galvão, aí eles acabam chegando em Miranda. Aí uma epidemia climática de novo gênero, a paralisia reflexa ou beriberi, dizimando-se ainda mais. 2 anos quase haviam decorrido desde a nossa partida do Rio de Janeiro. Lentamente descrevéramos imenso circuito de 2.112 quilômetros e já um terço de nossa gente perecera. Então reparem as dificuldades aqui. 2 anos, muitos quilômetros, doenças, enchentes, falta de comida, muita morte ali, vai ter as deserções também. Ou seja, né, o que o próprio Toné disse? A expedição não teve a importância e o respeito que exigia, né? Então não foi dada tanta importância para isso aí como deveria ter dado, certo? Bom, capítulo 2 agora, Miranda, partida da coluna, marcha de Miranda a Nioaque. Foi a 1º de janeiro de 1867 que o coronel Carlos de Moraes Camisão, nomeado pela presidência de Mato Grosso, assumiu o comando dos desaventurados soldados, os desventurados soldados. Então aqui a gente tem agora alguém assumindo, né, que é esse o Camisão, e quem já leu aqui o Triste Fim de Policarpo Quaresma vai se lembrar desse nome, porque ele é citado, né? Enfim, vai ser um personagem importante aqui. E aí qual a ideia, né? Miranda ali é um local inabitável, porque tem muitas depressões, ou seja, mesmo que chova pouquinho assim, já causa uma inundação, né? E continuam as mortes, ó, reparem. Continuava o beriberi a fazer em nossas fileiras numerosas vítimas. Estava Miranda em ruínas. Por que ruínas? Porque os paraguaios incendiaram, então está tudo ali em decadência. Só para ter uma ideia, a igreja não foi perdoada, a igreja só tinha as paredes laterais ali. Os tristes destroços desta igreja, saqueada pelos paraguaios, que até os sinos lhes tomaram, ou seja, houve até falta de respeito aqui aos símbolos sagrados, a questão da religiosidade ali, ó. De 113 dias foi a permanência da coluna em Miranda, de 17 de setembro de 1866 a 11 de janeiro seguinte. Ou seja, né, reparem que ele está dando alguns detalhes de datas, de locais, para depois contar exatamente, né, essa retirada, esse episódio da retirada aqui de Laguna, né, da Laguna. A 31 de mesmo mês apresentava-se em Miranda o coronel Carlos de Moraes Camisão, e no dia imediato, 1º de janeiro de 67, assumiu o comando.
enviou ele imediatamente a Nioaque 2 membros da comissão de engenheiros, Catão Roxo e Dascronholi Toné. Ou seja, né, reparem que o Camisão assume o comando, e aí já são enviados 2 membros dessa comissão de engenheiros para examinarem as estradas, prepararem os acampamentos. E quem é que estaria? O Catão Roxo e o próprio escritor aqui, que é o Toné. Então, reparem que ele se coloca como se fosse um afastamento do narrador. Ele se auto-identifica, reparem, né, pelo sobrenome aqui. Ele cita ele mesmo, mas ele está em terceira pessoa, tá? Bom, então agora a tropa está maior, tem uns 1.600 para mais ali, e eles sabem que ali onde eles querem ir, né, para Nioaque, tem frutas, tem água boa. E o capítulo 3 diz, ó, Nioaque, vamos ver aquela primeira ementa, o resumo, o coronel Carlos de Moraes Camisão e o guia José Francisco Lopes. Então aqui é legal agora de ver, né, porque a gente vai ver 2 grandes personagens, que é o Camisão e esse guia, o José Francisco Lopes. Fora a vila de Nioaque abandonada pelo inimigo, os paraguaios, a 2 de agosto de 1866. Ali chegamos às 11 horas de 24 de janeiro de 1867. Repare então, né, que o Toné, ele usa exatamente essa questão toda de datas precisas, horários precisos, ele coloca até hora ali para vocês terem uma ideia, tá? E ele usa chegamos, ele usa o nós, né? Ou seja, o nós são os brasileiros contra os paraguaios ali. Então, a gente agora vai saber mais exatamente sobre esses personagens que eu falei, né? Sobre esse guia, o Lopes e o Camisão. E o Camisão, qual é o detalhe? No passado do Camisão, o que acabou acontecendo? Ele meio que abandonou um coronel, ele teve ali uma atitude chamada negativa, tipo uma traição, e por isso alguns são contra ele. E teve até soneto que circulou, ironizando ele, satirizando ele. E claro que ele ficou muito triste. E agora, claro que ele tem a chance de dar essa volta por cima aqui, né? Mostrar que ele é um grande, né? Um grande comandante ali. Reparem, com verdadeira paixão, o Camisão aceitara o comando da expedição. Seria, a seu ver, o modo de se reabilitar perante a opinião pública, desse passado que eu falei, né? E desde tal momento conceber o projeto não de se manter na defensiva, ou seja, ele quer ir para cima, para o ataque, ele está empolgado, é aquela questão de lavar a honra dele, mas o Camisão ele tem um grande problema. Qual é o problema dele? Ele é indeciso. Indeciso, ele toma uma atitude, vamos fazer isso? Não, não vamos fazer isso. Ele fica indeciso. Sob a influência de legítimo ressentimento, tomou a feição da fixidez, apesar da inata indecisão do caráter. Então aqui uma grande característica dele, né, a indecisão. Então a gente vê que ele assume, ele está feliz, ele vai exercitando a tropa, fazendo combates simulados ali, e isso gera, de certo modo, uma grande animação entre todos os soldados. Só que de repente aquela coisa, ele para, adia, sempre indeciso. Homem de 47 anos de idade, baixo e aparentemente robusto, feições regulares, tez morena escura, olhos negros e vivos, tinha larga testa e belo crânio, completamente calvo, que dos paraguaios lhe valeu injuriosa alcunha. Ou seja, reparem, né? Testa larga, completamente calvo, e os paraguaios vão dar então uma alcunha, um apelido para ele, que é exatamente o crânio pelado. Então eles vão chamar ele de crânio pelado. Bom, agora a gente entra para aquele outro personagem, né, que vai ser o guia, que sabe tudo dos locais, de olho fechado ele sabe, né? Que é exatamente o velho sertanista que nos servia de guia, o José Francisco Lopes. Então, esse guia aqui, ele é comparado até a um personagem lá, do livro O Último dos Moicanos, aquele personagem Olho de Falcão, porque é aquele que conhece o mundo dos índios, o mundo dos brancos, aquela questão que eu falei, não precisa de GPS, desde pequeno ele sabe tudo sobre aqueles sertões ali. Prodigiosamente sóbrio, viajava dias inteiros sem beber, ou seja, é resistente, conhece a fundo tudo aquilo ali, a questão da divisa do Brasil, do Paraguai, ou seja, é aquele que vai em locais assim que ninguém nunca tinha passado, os mares nunca dantes navegados, né? Enfim. E aí o que aconteceu? Ele tomou
a posse de uma fazenda em nome do Brasil ali e acabou colocando até uma cruz com inscrição de Dom Pedro II e tudo mais, né? E o que ele diz, ó? Prometeu-me o governo dar-me a título de recompensa 300 mil réis, mas nunca me pagou. Perdoei-lhe a dívida. O que se me devia era uma condecoração. Já tenho essa condecoração e nada mais quero. Reparem que nele há um patriotismo e durante 7 anos ele acabou morando ali no Paraguai. Só qual é o detalhe, né? Quando houve a invasão, ele voltou para o Brasil e está morando ali à margem agora do Rio Miranda, né? Morando com a mulher, que é a senhorinha, que também depois nós vamos saber um pouquinho mais dela ali, né? Os filhos. E agora o que ele faz? Ele ajuda o exército. Ele diz: nada sei, sou sertanejo. Claro, ele está no meio ali de engenheiros, de pessoas extremamente intelectuais. Ele diz: nada sei, eu sou sertanejo. Os senhores que estudaram nos livros é que sabem. Só que eu desafio todos os engenheiros com as suas agulhas, bússolas e plantas. Nos campos da Pedra de Cal e Margarida eu sou rei. Só eu e os índios Cadiueus conhecemos tudo isto. Ou seja, né? Então tem um guia ali de mão cheia que ele diz, ó, milagre, vocês podem ficar com bússola, mas ninguém chega antes e ninguém conhece mais do que eu esses campos aqui, tá? Então eles estão partindo ali de Nioaque e nesse acampamento ficam as mulheres dos soldados, então as mulheres foram também ali, várias, né? E tem outro detalhe que eu queria falar, né? O Visconde Toné, ele insere algumas notas de rodapé, ele vai explicando alguns detalhes assim históricos que eu não coloquei aqui, claro, né? Para não ficar só em cima da história, tá? Capítulo 4. Marcha sobre a fronteira paraguaia, conselho de guerra. Arrancou a coluna a 25 de fevereiro de 1867, indo acampar a uma légua da vila à margem do rio Nioaque. E aí, qual é a ideia, né? Agora tá faltando comida. E até o guia, chega uma hora que o guia assim traz tipo umas 200 e tantas cabeças de gado, só que é comida para pouco tempo. E aí o conselho está se reunindo, como diz a ementa ali, né, para ver exatamente esses problemas. A insuficiência de víveres, a inópia absoluta dos meios de transporte, a ausência da cavalaria e a escassez das munições, daí a eventualidade infalivelmente próxima de uma retirada a executar-se. Ou seja, eles já estão olhando aqui dentro desse conselho de guerra que, se continuar, pode resultar num grande desastre, ou seja, morte geral ali, porque está faltando comida, cavalaria, munição, transporte. Ou seja, como diz o Toné lá no começo, né, a coisa não teve o grande planejamento aqui, certo? Sem dúvida a coluna mais fraca de todas. Dir-se-ia pelo menos que se compunha de valentes brasileiros. Então aquela ideia dele, né, de foi mal planejada, falta tudo, mas tem que exatamente, né, bater palmas para essa valentia do pessoal ali, dos brasileiros, tá? E aí, claro, até quando eles acham alguma coisa, alguma comida, dá aquele princípio de ânimo neles, mas é muita gente para comer, né? Capítulo 5, reconhecimento, rebate falso, regresso de cativos escapos ao inimigo, ou seja, alguns brasileiros conseguem escapar dos paraguaios, o Guia Lopes e o filho, ou seja, vai aparecer agora o filho do Guia Lopes também, que também é guia. Podemos frequentemente constatar que as mais longas marchas não conseguem abater a energia do soldado brasileiro. De novo, né, sempre rasgados elogios assim, né, aos ânimos dos brasileiros aqui. Reconhecimento sob a direção do Guia Lopes e em companhia de um grupo de índios terias e guaicurus. Ou seja, aqui a questão dos índios também é importante, viu? A participação deles, que foi fundamental, porque os índios também usavam essas táticas de guerrilha aqui para, de certo modo, conter esse avanço dos paraguaios. E aquela ideia, né, de que alguns cavaleiros brasileiros, enfim, foram prisioneiros do Paraguai, só que depois eles são soltos. Por quê? Porque eles se recusaram a lutar pelos paraguaios. O ditador Lopes, já falto de gente para o exército, projetara recrutar todos os estrangeiros, até mesmo os prisioneiros. Só que por questões patrióticas, né, os brasileiros não querem lutar pelo Paraguai contra os brasileiros, virar a casaca. Tá? Aqui também, né, dentro dessa ementa,
vai aparecer o filho do Guia Lopes, que também é guia, tá? E aí vem aquela questão toda também, né, de que eles trazem notícias, esses que vieram lá do Paraguai trazem notícias, dizem que os paraguaios têm muitos homens, realmente, tem muitos meios de resistência ali, mas que as fortificações deles não eram tão boas assim. E aí o que acontece, né? Acrescentaram que no interior do Paraguai era gerar o desânimo. Então, de certo modo, né, os brasileiros agora, ao saberem de mais notícias, começam a achar que pode sim ter um desfecho feliz e tudo mais, há um pouco de ânimo, de esperança. Apenas pelo acampamento se espalharam tais notícias, por exemplo, né, que as fortificações paraguaias não eram tão boas, só houve um grito, né, ao APA, ou seja, querem atacar agora. E aqui tem uma cena bonita, né, porque o Guia Lopes abraça o filho, e ambos são guias, né, e se encontram agora, ó. Que emoção devia sentir o velho Guia Lopes vendo o filho que escapou do inimigo. Bom, capítulo 6, em marcha, formatura da coluna à vista da fronteira. Fortalecido em sua primeira resolução, não pôde, entretanto, o coronel Camisão executá-la sem deixar perceber algumas das antigas hesitações. Então, novamente, a questão assim da hesitação, as indecisões do Camisão, ou seja, ele marca o dia da partida, mas ele mesmo adia. E aí, claro, todo mundo já começa, opa, o que está acontecendo? Comentar, comentários aqui, comentários ali, né? E aí lembra que eu falei, né, que o Guia Lopes é casado com uma personagem chamada Senhorinha, tá? Que no passado ela já foi raptada pelos paraguaios, ó, reclamada ao cabo de algum tempo pela legação brasileira em Assunção e liberta em 1850, contraíra, segundo o costume generalizado naquela terra, segundo casamento com o cunhado, que é o Guia Lopes, que a estabeleceram em sua estância do Jardim. Ali, ao começar a invasão, em 1865, fora de novo presa e internada no Paraguai. Então, ela é uma guerreira também, né? Essa senhorinha aqui, tá? Bom, o que está acontecendo agora? Ó? Eles estão ali, né? Marchando, eles acabam encontrando ali, de certo modo, né? Um galpão abandonado pelos paraguaios. Querem parar um pouquinho. Quem comandava este destacamento era um capitão da Guarda Nacional do Rio Grande do Sul, Delfino Rodrigues de Almeida, mais conhecido pelo apelido paternal de Pisa-Flores, homem enérgico, a cuja bravura todos prestávamos homenagem. E aí eles já estão vendo, de certo modo, né, a partir de agora, ali, o limite entre Brasil e Paraguai, já ficam entusiasmados. Ó, o capítulo 7 diz passagem do APA, primeiro embate, ou seja, o primeiro combate, ocupação da Machorra. E aí eles chegam no acampamento, ó, reinava em nossas linhas a maior tranquilidade, quando de repente, pelas 11, ouviu-se o grito de alarma, cavalaria inimiga. Ou seja, agora é que vão começar as primeiras cenas de guerra mesmo, e lembrando, né, os brasileiros em desvantagem. Examinaram-nos, então, os paraguaios. Podiam nos contar à vontade. Foi para nós grande desvantagem. Por quê, né? Porque os paraguaios estão numa posição que eles conseguem ver o exército brasileiro e os paraguaios acreditavam assim que o Brasil ia vir tipo com mais de 5.000 soldados. E eles veem que é bem menos do que isso, né? E agora tem até uma cena assim um tanto engraçada, reparem, ó. Mas uma razão para que logo e logo os atacássemos, mas o comandante, o Camisão, manteve-nos imóveis. E por quê? Só mais tarde soubemos por quê. Provinha de íntimo motivo, ou seja, um motivo íntimo. Estávamos em Sexta-feira Santa e a iniciativa de uma ação de guerra no próprio dia da morte do Salvador, Cristo, repugnava um coração religioso como o do nosso chefe. Então, reparem que ironia aqui, né? Eles estão numa guerra para matar. Para matar mesmo eles estão ali, né? Só que na hora H, o que faz o Camisão? O Camisão é religioso. E ele vê que é Sexta-feira Santa, dia santo, então nada de guerra. Vamos respeitar então a questão religiosa, né? Durou a hesitação de Camisão bastante para que o destacamento paraguaio começasse a dar insolentes mostras de desdém. Ou seja, os paraguaios ali estão no desdém, humilhando os brasileiros, né? Só que aí o coronel decide agir e aí lançam tipo uma granada lá, os paraguaios começam a fugir.
Lançou-lhe segundo projétil e logo em seguida terceiro, deu a conhecer ao inimigo a força da nossa artilharia. E então esse é o primeiro combate aqui. E outra grande ironia, que eu acho que tem umas ironias legais no livro, né? O Camisão tá feliz agora porque jogaram granadas, expulsaram os paraguaios dali. E aí ele pede, né? Pô, me deem um pouquinho dessa água aqui do rio Apa. E o que ele diz? Notemos a que hora provamos a água deste rio. Puxou o relógio, bebeu e acrescentou a gracejar. Desejo que este incidente seja consignado na história desta expedição, se algum dia a escreverem. Reparem, né, que ele bebe, puxa o relógio e diz, né, ó, por gentileza, se alguém um dia escrever, que coloque o horário. E o Toné não botou o horário. Ele bota várias vezes horários ali, mas não botou o horário agora, né? E se alguém escrever, realmente, né, a narrativa foi escrita, só que o Toné não disse que horas que o Camisão bebeu a água ali, né? Pareceu empenhado que lhes fizesse uma promessa em tal sentido. E foi o autor desta narrativa, repare o Toné falando dele mesmo, quem em nome de todos a tanto se comprometeu e hoje cumpre com religiosa exação. Ou seja, o Toné prometeu que ele ia escrever, então está escrevendo realmente, né? Mas ele não deixa barato, ele coloca assim grandes ironias, né? Bom, então chegam nessa machorra ali, que é a fazenda do Solano Lopes, a gente vai para o capítulo 8, ocupação de Bela Vista, devastações dos paraguaios, tentativa de negociações, não dá certo, tornam-se os víveres escassos, falta de comida e marcha sobre Laguna. E no dia seguinte, 21 de abril, às 8 da manhã, significava do que transpormos a fronteira, entrar em território paraguaio e atacar o forte de Bela Vista. E aí, mas tem muita dificuldade sempre, mas eles estão pisando agora em solo ali paraguaio, né? E já tem paraguaios ali, ó. Pôs-se o nosso guia Lopes a provocar os paraguaios com assobios e apóstrofes de desprezo, ante as quais difícil nos foi conter o riso. Então essas ofensas, apelidos, eles estão falando ali e tem essa risada, né? E qual é o detalhe? A gente nota ali que o Toné vai dizer que os paraguaios poderiam voltar e matar esse pequeno exército brasileiro, né? Mas não fazem isso. E aí, novamente aqui, né, elogios a quem? Ao Guia Lopes, que é um valentão ali também. A todo instante redobrava de velocidade, pensando na mulher, duas vezes agarrada e arrastada prisioneira para o Paraguai, a senhorinha, em todos os seus, nos amigos e companheiras de existência, com ela prisioneiros. Então essas lembranças aí, né, do Guia Lopes fazem ele querer vingança mesmo, né? Bom, e agora tem uma cena importante, porque tem um oficial brasileiro que ele vai ali e traz uma proclamação escrita em espanhol, em três línguas, né? Espanhol, português e francês, e eles fincam numa bandeira branca para os paraguaios lerem. Olha o que diz: aos paraguaios, fala-vos a expedição brasileira como amigos. Não é seu intuito levar a devastação, a miséria e as lágrimas ao vosso território. A invasão do norte, como a do sul de vossa república, significa apenas uma reação contra a injusta agressão nacional. Será conveniente que venha um de vossos oficiais entender-se conosco. Ou seja, a carta ali, né, diz que os paraguaios podem confiar, porque os brasileiros querem se entender agora como amigos, e se quiserem, claro, né, também coloquem uma bandeira branca. Só que acontece, a resposta só vem no outro dia, e a resposta não tem papo de paz. Olha a resposta dos paraguaios. Ao comandante da expedição brasileira. Estarão os oficiais das forças paraguaias sempre atentos a todas as comunicações que lhes quiserem fazer. Mas no atual estado de guerra aberta entre o Império e a República, só de espada desembainhada poderemos tratar convosco. E aí a carta, né, ela também, apesar de estar bem escrita, ela vem com insulto, ou seja, vem com uns versos ali, folgando em quem, zombando no Camisão. Lembra no apelido dele, né? Avança, crânio pelado! Mal-aventurado general que espontaneamente vem procurar o túmulo aqui no Paraguai. Creem os brasileiros estar em Concepción para as festas.
mas os nossos ali os esperam com baionetas e chumbo, ou seja, vocês vão morrer. E aí, claro, o Camisão já fica nervoso, indeciso, ele já começa a imaginar, né, o que vão falar dele. Por toda parte me atassariam, dizia, apregou que até agora nunca tivemos encontro sério com o inimigo. Ou seja, né, reparem o quanto o Toné dá importância, dá destaque assim, para essas indecisões do Camisão, ou seja, já estão rindo, né, que estão ali já há tempo e não teve nenhum grande combate aí, na verdade, né? Bom, aí a gente fica sabendo que eles estão falando dessa fazenda chamada Laguna, do presidente da República do Paraguai, que tem muito gado, teriam como comer então, né? Por que exclamaram não haveremos de ir até Concepção como nos desafiam? Viemos parar tão longe agora para recuar? Ou seja, o que, que os brasileiros querem, né? Ou seja, tá, não tem comida, mas azar, vamos lutar em nome do Brasil. Eles nos provocaram, nos chamaram de basicamente de cagões para a gente não ir lá, vamos até lá, não vamos recuar. Então aqui é aquela questão do brio do exército aqui, né, em jogo, a questão de responder com honra agora essas provocações todas aí. No capítulo 9 diz Ordem de Marcha, Formatura do Corpo Expedicionário, o Mascate Italiano, o Major José Tomás Gonçalves, surpresa e tomada do acampamento paraguaio da Laguna. Então, de novo, né? Todo o capítulo tem uma espécie de ementa, uma espécie de resumo do que vai ser desenvolvido, certo? Acabar o coronel Camisão de determinar que marcharíamos sobre a Laguna. Isso só que é uma marcha triste. Tem até ali os que tocam os clarins, os cornetas, tentam até de certo modo animar um pouco, né? Só que eles passam e vê o quê? Já tem um papel ali pregado, ó, com uma grande ameaça. Malfadado general que aqui vem procurar o túmulo. Então, isso aí também mexe psicologicamente, né? Porque os paraguaios estão ali cercando. A dia 4, vimos chegar ao acampamento mascate italiano Miguel Arcanjo Saraco, que de Nioaque viera, seguindo nas pegadas com 2 carretas de provisões, recurso para nós insuficiente. Mas esse aí, o mascate, ele vem para ajudar, ele vem trazer comida, tá? E é legal essa cena aí, né? Porque ele primeiro vem trazer comida, só que depois ele acaba dizendo, né, que ele teve medo durante todo o trajeto. Mas o que ele fazia para espantar de certo o medo, né? Ele ficava imaginando assim que estava rodeado de batalhões imaginários e ele fica dando ordens de ataque em voz alta e tudo mais, né? Então, uma figuraça esse mascate aqui, tá? Vem um pouquinho de comida, mas é pouca comida. Então, de novo, né? Qual é o pensamento? Bater em retirada, ó. E efetivamente tiveram o coronel de dar, neste sentido, ordens impostas pela necessidade. Principiava a retirada. Ou seja, a retirada da laguna aqui. Por quê, né? Porque falta comida, falta tudo ali. E na verdade, o coronel é aquela coisa toda da honra, do orgulho, né? Eles não querem mostrar para os paraguaios que eles estão com medo, mas que está faltando tudo, né? Falta tudo. E agora já vem uma antecipação de que mais adiante o coronel Camisão vai morrer, ó. Era o comandante do 21º, um major em comissão, por nome José Tomás Gonçalves, que haveremos de vê-lo à testa à frente da nossa expedição após a morte do coronel Camisão. Bom, começa ali, né, uma pequena briga agora, um pequeno tiroteio, e aí nós temos aqui, e a gente nota que tem uma vantagem, que os brasileiros são bons de artilharia, de pontaria, e os paraguaios não. O pequeno número de baixas que tivemos, as perdas consideráveis dos paraguaios, sua inferioridade no combate em relação a nós, demonstrada pelos fatos, restabeleceram a calma. Ou seja, né, mesmo menor, os brasileiros conseguem, né, na pontaria, no tiroteio, se dar melhor. Perdem pouca gente, os paraguaios perdem muita gente, muitas mortes ali, né? E o Camisão todo, né, exaltado, ó. Estes selvagens, exclamou que há tanta gente assassinaram e tanto assolaram esta região quanto em defesa, não mais dirão que os tememos. Ou seja, os paraguaios agora estão sentindo a nossa força, estão vendo que se a gente retirar, fazer a retirada, não é porque a gente está com medo deles, é porque está faltando coisa. Capítulo 10, retrocesso sobre o Apami, escaramuças e combates com a cavalaria inimiga que envolve completamente a coluna. Lembra que eu falei, né? É uma narrativa de uma derrota aqui. Íamos, apesar de tudo, encetar a retirada.
pouca munição, pouca comida, e isso é logo no começo da campanha ali. No dia seguinte, 8, já estávamos em ordem de marcha. Os ímpetos de sofreguidão do coronel Camisão ameaçaram reproduzir-se, e desde aí jamais notamos vestígios sequer da antiga agitação. Ou seja, o Camisão perdeu todo aquele prazer na guerra. O que ele quer fazer ali? Salvar todo mundo fazendo essa retirada. Ele não tem mais prazer na guerra, a gente não vê mais a agitação dele do começo, quando ele assumiu, vamos fazer aqui tática de combate e tudo mais, não. E aí os paraguaios vão vindo, né? E brigas e resta muita gente morrer. De ambos os lados, nessa guerra agora, muitos mortos e feridos nesse combate. Custou-nos isto 14 mortos e muitos feridos. Não podemos esquecer um jovem soldado, Laurindo José Ferreira. Olha só o ato do Laurindo José Ferreira. Cercado por 4 inimigos e apenas tendo fuzil para se defender, todo golpeado de sabraços, com a mão esquerda atingida, braço direito profundamente retalhado em diversos lugares e o ombro quase arrancado por um lançaço, assim mesmo não se rendeu. Só muito mais tarde veio a restabelecer-se de tantas feridas. Então toda vez que o Toné vê alguém do exército ali muito forte, muito firme, sofrendo tudo e conseguindo ainda se manter, ele abre e coloca essa narrativa, tá? Só qual é o problema ali? O problema é que tu tem feridos e todas as caixas de cirurgia e tudo mais estão perdidas ali. Os cadáveres paraguaios não arrastados pelo laço dos compatriotas foram todos achados mutilados e de modo hediondo. Agora reparem, né? Muitos paraguaios morreram ali. Só que quando eles vão olhar, eles estão mutilados. E mutilados de modo hediondo. O coronel Camisão, que é religioso, ele fica indignado com isso. A propósito de tais profanações, fez o coronel violentas exprobrações aos índios, acenando-lhes até com a pena capital se acaso daí em diante desrespeitassem os mortos. Ou seja, o Camisão não aceita, depois que a pessoa já está morta, mutilar e fazer uma coisa bizarra ali. E ele vê que isso quem faz são os índios. Então ele chega e diz, ó, se vocês fizerem isso aí, pena capital, vocês vão morrer também, tá? Bom, aqui, né, e aí depois a gente nota, né, que depois até o final da campanha não tem mais esse tipo de questão aí, tá? E o que faz o Camisão? Manda sepultar todo mundo. 2 horas se consagraram à triste contingência de entregar os nossos infelizes patrícios à terra inimiga, porque como eles estão no Paraguai e morreram no Paraguai, estão ali enterrando em solo paraguaio, né, solo inimigo, certo? Bom, aí o que acontece? Continua tiroteio, mas como eu falei, né, eles estão num local com muita lama, muita bala na lama. E o que pensam os brasileiros, né? Os paraguaios não são de nada, não são bons atiradores, são tipo inexperientes, né? Ainda neste dia não desmentiu a nossa artilharia sua superioridade. É preciso acrescentar os nossos oficiais de arma da artilharia, João Tomás Cantuária, Marques da Cruz, Napoleão Freire e Nobre Guzmão. Ou seja, aqui o Taunay, né, o Toné, citando e homenageando grandes soldados da artilharia aqui. Capítulo 11, rebate falso, últimas ilusões, o tenente Vitor Batista, passagem do APA e volta ao território brasileiro. Então aqui a gente já está presenciando essa retirada, né? Algumas horas mais tarde ouvimos horrível fragor a que dominava um grito único, cavalaria paraguaia. E aí quando eles começam a ouvir cavalaria paraguaia, os brasileiros começam a atirar por tudo quanto é lado, mas qual é o detalhe? Outra cena engraçada, né? Porque é fake news aqui. Tinha alguns homens aí que não sabiam como conter o gado e estavam, tipo, atirando. E aí o gado estava procurando escapar e começou isso aí, né? E aí eles viram que não tinha cavalaria paraguaia, não, né? Fake news, averiguada a causa de tal pânico, pusemos-nos todos a rir. Então reparem que até essas cenas engraçadas são colocadas aqui no livro, tá? Só que agora os brasileiros estão mal, porque como vocês viram, né, eles estão expostos aqui aos paraguaios. Lá ainda ocupávamos a fronteira do Paraguai, embora abatidos pelo punjante pesar de a deixar. Eles não queriam deixar, mas fazer o que? Não tem como viver ali, sem munição, sem as questões de farmácia, sem comida, né?
Nós nos sentimos como corridos de vergonha, não tínhamos munição. Então não tem nem como atacar aqui, né? Porque não tem. Então essa questão agora, né, da derrota, do recuo, claro que isso para qualquer exército não é tão digno de nota, né? O coronel Camisão, que ainda não se conformou com pronunciar a palavra retirada. Reparem, né, aquela coisa assim que para um coronel é a pior coisa do mundo aí. E eles estão esperando munição e não vem munição. Um bom número de carretas do comércio carregadas de mercadorias havia realmente atingido a Machorra, só que aí o que aconteceu? Os paraguaios interceptaram, pegaram tudo, porque estão sempre à frente. E agora quem vai servir de guia é o filho do Lopes, ó. Mas o que acontece? Vimos afinal o filho do Lopes sair só da mata do rio, correndo para nós, seminu e todo ensanguentado, porque ele vai contar, né, que os paraguaios pegaram ele, mataram alguns, mas ele conseguiu escapar agora, ó. Quanto não deve ter sofrido o infeliz coronel Camisão com seu gênio? Então aquela questão, porque às vezes ele é indeciso, vai, não vai, vai, não vai, enquanto isso tem gente morrendo ali. E aí o Camisão, ele ordena ali os engenheiros, né, para construir uma ponte, vão tentar passar então, né, para a retirada. Dizendo-lhe adeus e para sempre. Muitos daqueles que conosco estavam, então, não mais existem. Ou seja, muitas mortes aqui dos brasileiros. E o capítulo 12, reparem, ataque vigoroso do inimigo, os paraguaios se lançando sobre os brasileiros, né? Nós os repelimos, mas com o fragor do combate, nosso gado se dispersa. Cenas do campo de batalha, a preta Ana, que vai cuidando como pode todo mundo ali, o ferido paraguaio e os víveres, de novo a comida faltando, tá? Bom, reparem, né? Os brasileiros conseguem, de certo modo, afastar um pouco os paraguaios, e a esta cena de entusiasmo e alegria, outra seguiu-se de desolação. Estava o terreno colhado de moribundos e feridos inimigos. Por quê? Porque aquela ideia, né? Pô, é muita morte ali, pessoal. Então o coronel já chega e diz, ó, não é para mutilar nenhum paraguaio. Os índios não têm que tocar em ninguém. Perderam os paraguaios 184 homens, número inscrito numa grande cruz. E aí, mesmo assim, né? Esses paraguaios mortos, eles são despidos ali, são revistados, saqueados o que tem para saquear. Raro que se veja tão grande número de cadáveres paraguaios num campo de batalha. Contamos do nosso lado muitos mortos, enterramos todos os nossos cadáveres em covas que mandamos abrir pelos índios. Quanto aos paraguaios, deixamos tal encargo aos seus compatriotas. Com os seus sentimentos de homem profundamente religioso, teve o coronel real desgosto deste abandono. Reparem, né, o Camisão manda, de certo modo, abrirem covas e enterrarem os brasileiros. Só que os paraguaios, não, porque não dá para perder tempo também ele enterrando os paraguaios, mas o Camisão, por ser religioso, ele fica muito desgostoso com isso aí, de deixar os corpos dos paraguaios mortos sem enterro aqui. Tá? Então a gente vê um lado religioso humano aqui do Camisão, que sei lá, se deveria ou não estar numa guerra, né? Aqui olhando por esse lado, não sei toda a biografia dele, tá? Mas a gente nota, né, que ele é um cara humano aqui, certo? Apesar de estar metido em guerra, em morte a todo momento, né? Então eles recomeçam essa marcha aí. Tal foi o combate de 11 de maio, esse aí, o mais importante da retirada. Ficou-nos, além de tudo, patente que, além da prática da guerra, faltava aos paraguaios a inspiração tática. Seja como for, vencêramos, e ainda com este resultado excelente, crescer o coronel Camisão no conceito dos soldados pelo sangue frio de que dera amostras. Ou seja, né, apesar dessa questão que eu falei de estar em guerra e tudo mais, mostrar um sangue frio, ele também mostra um sangue quente, aquele sangue ali mais religioso nesse sentido, tá? Mas esse combate aqui foi um combate muito forte, o mais importante aqui da retirada. Bom, capítulo 13, reparem, ó, deliberação sobre o caminho a seguirmos. Primeiro incêndio no campo. E aí os paraguaios estão sempre na frente, e aí o Guia Lopes, né, tá ali orientando o melhor caminho, porque o que diz o Guia Lopes, né? Pô, os paraguaios não sabem ir pelo campo, eu sei. Só se meu filho ensinasse aos paraguaios, pois só Deus, eu e o meu filho, podemos ir de minha fazenda Uapa pelo campo, tá? E é claro, isso provoca riso ali entre os soldados, né? Porque eles veem o Lopes como um cara engraçado também, né? E reparem que
Se vocês notarem também, aqui eu botei agora tipo um diálogo aqui, né? Uma cena de fala do Lopes, só que tem pouquíssimos diálogos na obra, pouquíssimos, tá? Bom, e aí então o Camisão quer chegar nessa estância do Lopes, né, para eles repousarem e tudo mais. E o guia diz, ó, de novo afirmou este, o guia, né, o Lopes, dando a palavra que em 5 ou 6 dias estaríamos no jardim, ou seja, na fazenda dele. Só que de novo, tiroteio, 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 né? E aí o Lopes estaria, ó, vou começar logrando os paraguaios, caminho direto para Miranda, descambarei depois para minha fazenda. Bom, em vez de 22 bois, que até então diariamente se abatiam, 4 apenas foram mortos. Iam começar as nossas grandes provações, ou seja, a comida agora vai ser racionada. E o capítulo de novo, né, quase sempre terminando como se fosse assim, uma derrota antecipada. Capítulo 14, continua a marcha, temos o inimigo à frente, os paraguaios, novo sacrifício de bagagens, faltando comida de novo, incêndios e temporais, escaramuças incessantes. Então, recomeçando a marcha, e o Lopes, a grande personalidade para nós outros, nesta cena do incêndio da Macega, dando ordens por toda parte. Sem ele, nos perdêramos. Ou seja, aqui, né, sempre esse elogio ao Guia Lopes, porque teve um incêndio a partir de agora, tá? Como diz ali a ementa, né? E muitos sofreram queimaduras, tem gente que morre asfixiado ali, tem gente com sede, claro, e os paraguaios estão ali provocando, ou seja, não dá para avançar, aí depois cai uma grande chuva, recursos não tínhamos, e aí alguém começa a notar, né, que talvez o Lopes, será que ele está no melhor caminho mesmo, né? E perguntam para ele, Lopes, qual é o caminho? Ele diz o de minha cabeça. Porque o Lopes não tá nem aí pra bússola. Mas ele tá assim, né? Um tanto impaciente, o pessoal vê isso nele, parece aquele cachorro assim que tá perdendo o faro. Então ele não tá tão ciente assim de onde é que ele tá, né? Mas, de novo, mesmo atirando, eles notam, né, que a pontaria dos paraguaios é péssima. Ou seja, é muito tiro, mas péssimo assim, né? E alguns dizem, até talvez eles estão fazendo só barulho mesmo para nos espantar, né? Certo é que lhes faltava suficiente aprendizagem e exercício. Então, a todo momento, o Toné está mostrando, né, que a pontaria, a artilharia paraguaia é frouxa, é ruim. E quando os brasileiros vão lá e conseguem tocar uma granada, sempre é próximo, explode perfeitamente, muitos paraguaios mortos, né? Capítulo 15, incerteza do rumo. De novo, Guia Lopes meio perdido, novo incêndio, novo ataque dos paraguaios, penúria da coluna, acertamos novamente com o caminho, passagem do Rio das Cruzes, recomeça a marcha, nova travessia do rio e as mulheres da coluna. Triste e pensativo como antes do incêndio víramos, marchava o nosso guia à frente da coluna. E aí então Lopes está inquieto agora, né? Porque o coronel, até o Camisão, chega a perguntar, vem cá Lopes, a gente está no caminho certo? E o Lopes parece que está perdido, mas é aquele cara do amor próprio, né? O guia que não quer dizer. E o filho do Lopes também está ali, né? Meio perdidão. Observaram que tais palavras davam como a entender que ao acaso caminhávamos. E aí o filho do Lopes realmente não sabe, ele errou o caminho, parece que eles perderam a orientação ali. Fez-nos correr grande perigo. Quando o velho percebeu que duvidávamos de seus conhecimentos de guia do terreno, sobreveio-lhe grande desgosto que não pôde ocultar. E aí o Lopes vai falar, né? Ele não pôde ocultar esse sentimento quando vem que acham que ele está errado, que ele se perdeu. Quando alguém pelo campo, diz o Lopes, procura caminho, nunca deve parar. Então ele mostra o conhecimento dele ali, né? E aí vem um incêndio, tá? Nova guerra, novo ataque, novas mortes ali. Quando os nossos clarins deram afinal o toque de descansar, ao longe responderam os dos paraguaios com um eco de escárnio. Tudo parecia insultar-nos as misérias, reinava entre nós a fome. E os paraguaios estão dele ali, né, a rir dessa questão brasileira que vai bem mal ali. Tá faltando soldado, comida, tá faltando calçado, tem vento, tem chuva, os guias estão indecisos, né? E aqui vem agora uma crítica a esse excesso aqui, né, de sabedoria do Lopes e do filho. Ó. Já na véspera o teríamos alcançado, não fora a excessiva deferência do filho e o orgulho do pai. Aquela questão que eles poderiam ter dito, né? Olha, a gente está perdido e tudo mais, e esse atraso que aconteceu por causa dessa indecisão aí.
Reparem que os paraguaios estão ali, nós os provocávamos com tudo, e de tempos a tempos iam os nossos obuses cair no meio deles. Sentiu o comandante a paciência esgotada. Acusava o guia, o Lopes, atirando-lhe a responsabilidade de todos os atrasos. Ou seja, dá esse choque entre o camisão e o guia Lopes aqui. Mal lhes responderam os nossos cães, os cachorros, porque míseros restos de uma malta a custo disputado da fome dos soldados. Ou seja, nem os cachorros vão sobrar ali, estão comendo até os cachorros. Morríamos de frio, estávamos a jejuar. Então quer dizer, ó, não tem o que fazer, né? Então quando eles acham, por exemplo, um boi, é aquele negócio que até o sangue vai ser devorado ali. Os resíduos, as vísceras, logo devorado, mal assado ou cozido. Tu tá morrendo de fome, tu nem precisa do jeito que tá, né? Cru, vai mesmo assim. Não podia deixar-se de originar-se alguma epidemia com isso aí, porque tá comendo qualquer coisa. Uma carreta única seguia. Queimáramos as demais para entreter as fogueiras, ou seja, né? Então, se não tem comida, não precisa nem mais a carreta também. Deixa uma carreta só. O resto, faça-se lenha ali, né? Para sair do frio e tudo mais. Morríamos de frio, faça-se frio. Então, reparem, né, o quanto tá difícil isso aqui para os brasileiros. Aí tem um pouquinho falando, né, também sobre as mulheres a partir de agora, tá? As mulheres da campanha ali, ó, eram as mulheres que nos acompanhavam 71. Carregavam quase todas as crianças de peito ou pouco mais velhas, traziam todas no rosto, aliás, os estigmas do sofrimento e da miséria extrema. E elas têm ali muitas espadas, revólveres que elas roubam dos paraguaios, né? Tem até uma cena que ele chega a dizer que teve uma que matou, uma mulher matou um paraguaio ali que tentou arrancar o filho dela. Então aqui a presença das mulheres também, né? Capítulo 16 diz, ó, lampejo de esperança que se desvanece logo. Sempre é por negativo, né? A cólera, a doença, reaparece o inimigo, o incêndio sempre, recrudesce a cólera, um recurso os palmitos, terrível passagem de um pântano, o tenente Santos Souza, acampamento e conseguimos acender fogo. Bom, o Lopes ele se acha e ele diz, ó, achei o rumo de novo, enfim, né, e em poucos dias a gente vai chegar lá na minha fazenda, né, e aí meio que reanima o grupo. Chegados a 21 a distância do jardim, a fazenda do Lopes, né, poderíamos pelo dia 25 entrar em Nioaque antes dos paraguaios e preservar a vila de Novo Saque graças a esta marcha executada em 11 dias e não em 15. Só que qual é o problema agora? A notícia ali que tem cólera, ou seja, está tendo cólera no acampamento. Já desde algum tempo, tinham os doutores Quintana e Gesteira levado o fato ao conhecimento do coronel. Só que fez o camisão? Para não ter drama, terror ali, ele não divulgou, ficou quieto. Mas a 18 rasgou-se o véu do mistério. Caíram 3 homens atacados pela epidemia e com os mais graves sintomas aqui. E aí esses 3 acabam morrendo, e aí começa a ficar muita gente doente, as carretas doentes ali, né, cheia de doente. Haviam os paraguaios reconstruído a ponte e passado, já à nossa frente estavam. E aí aquele negócio está tentando fazer essa retirada, só que os paraguaios estão sempre, sempre, sempre à frente. E aí agora tem a epidemia também, a cólera matando. E quais são as possíveis causas, ó? Seria talvez a carne estragada que éramos obrigados a comer? Ou a fome curtida quando as náuseas venciam o apetite? Ou ainda o insuportável ardor dos incêndios que nos escaldavam o sangue? Quiçá, talvez a infecção oriunda de todas as substâncias vegetais que devorávamos, brotos, frutos verdes e podres, ou também, enfim, a insalubridade do ar viciado pela água estagnada dos charcos e lodaçais que naquela região tanto abundam. Reparem, né, uma lista aqui de possibilidades pela questão da cólera, né, que normalmente ela é transmitida assim por alguma coisa contaminada, água contaminada, alimento contaminado. Reparem, desapareceu no mesmo dia uma família inteira, pai, mãe e filho, em horas fulminados juntos pela cólera. E aí tem soldado que está enlouquecendo ali. E quais são os problemas? Outro mal começou a deserção. Desapareceram 24 soldados da linha de defesa do acampamento, ou seja, deserção também para não ficar ali e não morrer de cólera. Tá? E também os índios. Abandonaram-nos os nossos índios guaicurus. E aí tem aquela questão toda, né, que eles vão ainda conseguir achar palmito, um recurso de comida que ninguém acreditava ter, agora tem, mas qual é o problema, né?
Observando-os de muito perto, assaltaram-nos os paraguaios com vaias e tiros, a que tratávamos de responder. Então, os paraguaios estão sempre ali vigilando, né? Vigiando ali os brasileiros, tá? Capítulo 17. Chegada às divisas das terras do Guia Lopes, passagem do Prato, o inimigo nos acompanha sempre, mas persegue-nos frouxamente, como só empurrando os brasileiros de volta, né? Devastações da cólera, muitas mortes, perplexidade do coronel Camisão, abandonamos os enfermos, a separação, ao tenente-coronel Juvencio e ao coronel Camisão saltei a peste, morte do filho de Lopes. Prossegue a marcha, chegada à fazenda de Lopes, morre o Lopes também de cólera, e o túmulo dele. Então aqui tem muita coisa nesse capítulo 17, né? Porque o Lopes, ele já enxerga a fazenda dele e estão levando ali todos os doentes de cólera, né? Já desde a irrupção da peste, perdéramos muito mais de 100 homens. Entretanto, tinha o inimigo vindo acampar no nosso último pouso, ou seja, os paraguaios por perto, né? E qual é o detalhe? Os paraguaios eles começam a abrir a cova dos brasileiros para pegar exatamente, né, os cadáveres, roubar o que dá para roubar, estão num vandalismo agora, né? Permitiu-nos os óculos de alcance e perceber claramente tão revoltante espetáculo, que é esse espetáculo revoltante dos paraguaios abrirem as covas dos brasileiros, né? E o que eles fazem os brasileiros? De novo, né? Usam aquele recurso de tocar granada ali e conseguem espantar, matam alguns paraguaios. E agora, uma das cenas mais tristes aqui. Por quê? Porque quem está ali com cólera, os coléricos, os doentes, né? Enfim, eles resolvem que vão abandonar. Os brasileiros vão abandonar os coléricos brasileiros. E qual é o detalhe? Todo mundo ali é a favor. O próprio Toné, que está escrevendo e está ali entre os oficiais, ele não se opôs também. O doutor Gesteira, reparem, ele é médico, mesmo com um juramento profissional, né? Ele está ali, ó, que não ousava aprová-la nem a desaprovar, só lhe competia então o silêncio. Então ele fica naquela, né, em contradição, o que eu vou fazer, né? E aí o que acontece? O Camisão, que é o coronel ali, ele ordena, né, vamos abrir uma clareira gigante assim na mata, vamos largar todos os coléricos ali e eles vão ficar abandonados. E todo mundo é a favor então. Mas aí é o que acontece, né? Tá, vamos pelo menos deixar água para eles. Veio o velho Guia Lopes anunciar a morte do filho de cuja moléstia já nos noticiara. Ou seja, né, morre também agora o filho do Guia, e o Lopes, né, quer que o filho dele seja enterrado ali na terra dele. Né? Deus, que tudo determina, diz o Lopes, salvou meu filho várias vezes da mão dos homens para tomá-lo hoje. Então, um momento triste aqui, né? E um momento mais triste também é esse abandono dos coléricos. É uma das cenas mais conhecidas aqui da retirada da Laguna, uma cena triste, ó. Deixávamos nós, os brasileiros, entregues ao inimigo paraguaio mais de 130 coléricos, sob a proteção de um simples apelo à sua generosidade por intermédio dessas palavras escritas, em letras grandes, sobre um cartaz pregado num tronco de árvore. Compaixão para com os coléricos. Ou seja, o que fazem os brasileiros aqui, né? Abriram a clareira, 130 coléricos ali, botaram água e botaram ali um cartaz. Paraguaios, tenham compaixão para com os coléricos. Só que os paraguaios vão chegar ali e não vai ter compaixão, porque eles vão fuzilar esses coléricos. Reparem, pouco tempo após nossa partida, e já fora do alcance da vista, veio um estrépito de viva fuzilaria apertar-nos os corações. Ou seja, né, a gente nota agora que os brasileiros caminham, só que eles ouvem essa fuzilaria aí. Ou seja, os paraguaios fuzilam os coléricos. Só que tem uma cena linda aqui, né, que um dos coléricos, ele consegue se salvar do tiroteio. Ele fica meio escondido entre os mortos ali, se faz de morto, e aí depois tenta achar, né, o exército brasileiro, mas não consegue, então ele fica abandonado ali. Depois ele vai meio que reaparecer. A gente viu também, né, o filho do Lopes sendo enterrado e agora, mais uma notícia triste, é exatamente o Guia Lopes caindo do cavalo, tá mal da cólera e morre também. Foram o coronel Camisão, o tenente-coronel Juvencio e o Guia Lopes instalados num galpão arruinado. E aí vem a morte do Lopes,
né, perto da fazenda dele. Lembra até a canção do exílio, né? Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte, né, para minha terra. No momento de ali chegar, expirou o nobre velho Guia Lopes. Foi enterrado no meio do nosso acampamento em terra que era sua. Bom, aqui a gente vai para o capítulo 18. Lembrando, são 21, já estamos quase terminando, né? Então, a chegada às margens do Miranda, mantém-se o inimigo afastado para evitar o contágio da cólera. Ou seja, os paraguaios não querem chegar perto dos brasileiros agora por causa da cólera. O Miranda não dá val, não dá pé. Alguns homens o atravessam, entretanto, a nado, trazendo a boa notícia da existência de um grande laranjal, coberto de pomos maduros, ou seja, comida. Os caçadores recebem a ordem de tentar em corpo a passagem e conseguem-no. Morte do tenente-coronel Juvencio, morte do coronel Camisão, substitui no comando o major José Tomás Gonçalves, instala-se um vai-vem sobre o riso, chegam-se abundantes as laranjas, seu efeito benéfico sobre os esfaimados e coléricos. Ou seja, aqui as laranjas, né, vitamina C, um efeito bom para quem estava com fome, claro, e para os coléricos também. Então reparem, ó, irremediável se afigurava a nossa situação. Muito mal mesmo. Os paraguaios em torno de nós, de observação, pareciam gozar sem perigo e tranquilamente do espetáculo de nosso aniquilamento pela fome e a peste. Ou seja, os paraguaios não precisam nem matar os brasileiros, né? É a fome que está matando, é a deserção, é exatamente, né, a cólera. Então, os brasileiros estavam como ali, ó, como gado encurralado e destinado ao corte. Terrível, né? Bom, mas aí eles pegam exatamente, né, as laranjas ali. O coronel Camisão já chega e diz, ó, pessoal, distribuição justa, mas ninguém mais está nisso aí, né? Tal estado cada vez mais deplorável. De tempos a tempos íamos examinar o nível das águas para ver se baixava, pois seria isto a nossa única via de salvação. E aí, claro, vários soldados ali morrendo afogados, mulheres. Quase não existia mais entre nós autoridade, porque agora é tipo cada um por si. E a 29 tornou-se evidente que o coronel morreria. E o que o Camisão diz? Ó, façam seguir as forças que eu vou descansar. Ou seja, façam a retirada. E assim ele morreu. E também morre o tenente, o coronel Juvencio. Numa cova aberta sobre a grande árvore, no meio da mata, enterrou-se o coronel, com seu uniforme insígnias. Em outra cova imediata e à direita foi o corpo do tenente-coronel Juvencio. E aí quem assume a gente sabe, né? O Tomás Gonçalves aqui, ó. Ele anunciou o major José Tomás Gonçalves a morte do coronel Camisão e a do tenente-coronel Juvencio. Então assume, né, o comando ali. E aquela questão também das laranjas ali, né? Diminuírem a epidemia. Ah, e agora tem uma cena muito legal aqui. Ou seja, a chegada de um sobrevivente colérico daqueles que foram abandonados lá, ó. Ainda neste dia vimos chegar ao acampamento quase nu e semelhante a um cadáver, um dos desvalidos abandonados. Caminhara de noite, arrastando-se pelos mais espessos cerrados e seguindo-nos as pegadas. Nem sempre conseguira, contudo, evitar os paraguaios, que, vendo o estado em que o pusera a moléstia, se contentavam por divertimento com o moerem de pancadas. Como lhes pedisse que não o matassem, respondiam, não matamos defuntos, queremos é o teu comandante. Então reparem, né? Ele consegue voltar, ele é um sobrevivente que os paraguaios poderiam ter matado ele se quisessem, os paraguaios zombam dele, né? Dizem que esse sobrevivente é o Calixto Medeiros, até tem uma nota de rodapé no livro, foi um sobrevivente que se escondeu ali entre os mortos, né? Esperou os paraguaios então dormirem, começou a engatinhar, fugiu, né? Voltou ali para a coluna, né? E detalhe, tem até um vídeo no YouTube, se alguém quer ver aí, que traz a neta desse Calixto aí que se salvou falando e tudo mais, né? Bom, capítulo 19, renasce a confiança, restabelece-se a disciplina, passagem do Miranda, os canhões, ainda o inimigo paraguaio, tomamos-lhes alguns bois que oferecem ótimo recurso de comida, marcha forçada, vencemos 7 léguas e Canindé. Bom, e aí esse major agora, o que assumiu, né, o Tomás Gonçalves ali, ordena essa marcha para Nioaque, ó. A 1º de junho, à tarde, achamos-nos todos, afinal, reunidos em torno da casa de Lopes. Agora o capítulo 20, a marcha sobre Nioaque, que apenas dista 2 léguas. O inimigo rodeia continuamente a coluna e o mascate italiano Saraco. Lembra o mascate, né, que
estava com medo, trazendo carretas e tudo mais de mantimentos, e o que ele fazia para não ter esse medo? Ficava dando ordens como se tivesse se cercado de batalhões. À vista do cadáver estendido à margem do Canindé, morte dos mascates e o saque das provisões que traziam. E aí, claro, né, o que aconteceu? Os paraguaios pegaram os mascates todos, tá? Mataram muitos, fizeram o saque dessa comida. Ao chegarmos no Canindé, nada mais ali havia do que destroços de toda a espécie. E ali, claro, né, eles chegam, onde eles chegam agora tem um monte de comida ali, mas comida estragada. Só que os soldados estão tão mortos de fome que eles devoram tudo, estragado mesmo, né? Então e os soldados não estão nem mais aí com autoridades, eles querem comer, mesmo que alguém diga não come, eles estão comendo ali, né? E aí, de novo, aquela questão, né, dos paraguaios sempre pertos ali. Passar o capitão Lago a exercer o cargo de assistente do ajudante-geral, o tenente Scronoli Toná, o de secretário-geral, adida ao comando. Então a gente vê aqui o Toné sendo secretário-geral agora, tá? Então o próprio autor aqui narrando a nomeação dele. O inimigo que nos perseguia, a retaguarda, não ousou empreender nenhum ataque. Então a gente nota, né, que parece que os paraguaios em determinado momento ali só estão para tirar onda mesmo, né? Porque se eles quisessem, eles podem matar. Eles só querem que os brasileiros vazem dali, né? E aí quem reaparece é aquele italiano Saraco, que era um mascate, que está vivo, ó. O vestuário estrambótico e a precipitação dos movimentos fizeram-no passar por paraguaio. Então os paraguaios pensaram que era um paraguaio. Nosso amigo e velho conhecido Saraco, reconhecendo imediatamente, encheram os soldados de abraços. Então o Saraco está feliz, né, porque ele escapou da morte. Quanto ao inimigo, haveríamos de nos avistar com os paraguaios apenas uma última vez. Ou seja, a gente já está terminando aqui. Capítulo 21. Nioaque, decepção. Encontramos a vila saqueada, incendiada e quase destruída pelos paraguaios. Infernal ardil de guerra. Desaparece o inimigo definitivamente. Regresso pacífico do corpo de exército. Ordem do dia sobre esta campanha de 35 dias. Aqui a gente vai ter, né, antes de desaparecer nos paraguaios, o que os paraguaios prepararam? Uma grande armadilha para os brasileiros, a gente vai ver, tá? Assim abandonada, passara Nioaque a ser presa dos paraguaios. Tudo eles haviam saqueado e queimado, salvo a igreja, poupada não por espírito religioso, mas pelo contrário, com fito de a utilizarem no ardil infernal. Ou seja, os brasileiros agora chegam em Nioaque, só que Nioaque tinha sido presa dos paraguaios. Os paraguaios saquearam tudo, queimaram tudo. O que eles deixaram intacta? A igreja. Só que lembra lá no começo que eles tinham saqueado já outra igreja, detonado tudo, levado até os sinos. Por que eles deixaram intacta a igreja? Não é por um sentimento religioso. É que eles vão usar essa igreja para uma armadilha para os brasileiros. Ó, aqui e acolá jaziam muitos cadáveres, todos de brasileiros. Então o que eles fazem? Eles acampam ali perto da igreja, estão descansando agora. Restavam-nos apenas para nos pôr fora de qualquer perigo eventual, fazer 15 léguas, a caminhar por excelente estrada de Nioaque a Aquidauana, onde éramos esperados. Ou seja, falta pouco agora, né, para essa retirada ser completa, para encerrar todo esse inferno pelo qual eles passaram aqui, tá? Só que aí eles vão lá visitar a igreja. Só qual é o detalhe? Lembrem, tem uma armadilha ali. Um amontoado de objetos, sob o qual os paraguaios colocaram um barril de pólvora com rastilhos. Não podíamos ter a menor suspeita de semelhante cilada, só que um infeliz soldado encontrasse pelo chão isqueiro, dentro do edifício, dentro da igreja tem um isqueiro, e lhe viesse estapafúrdia ideia de utilizar o isqueiro. Saltou logo uma faísca sobre alguns grãos de pólvora, e vocês imaginem, né? O estouro, o incêndio, chama, todo mundo tentando conter o fogo, todo mundo evacuando ali. Deu-se a explosão antes que toda a gente se achasse do lado de fora. Dela saíram dentre turbilhões de fumo irreconhecíveis formas, ou seja, pessoas pegando fogo, fantasmas enegrecidos e avermelhados pelo fogo. Perderam um soldado negro toda a epiderme do rosto, arrancada como uma máscara. Reparem que se a gente olhar pelo outro lado da moeda, isso aqui é uma grande vitória e escárnio dos paraguaios, que fizeram um gran finale, esta é a verdade, né? E aí morreram, tipo, mais de 15
estratégia, armadilha brilhante aqui dos paraguaios, né? Foi o adeus dos paraguaios, ou seja, o gran finale, a última demonstração de seu ódio contra nós. Bom, então, quem sobrou ali está basicamente assim agradecendo a Deus, porque tão de pé ainda, um inimigo paraguaio tão decidido em destruir realmente os brasileiros, né? E aí os brasileiros, eles até acabam achando depois ali duas pipas assim de cachaça na estrada, e o que eles pensam? Pô, pode ser armadilha. Mas eles estão com tanta fome que acabam arrombando e tinha cachaça realmente ali. Alguns soldados, não podendo conter-se, ajoelharam-se ou deitaram-se de bruços para cada um alcançar o seu quinhão, ou seja, um pouquinho de cachaça. E dessa vez não era uma armadilha, né? Bom, vão prosseguindo agora a marcha, né? Cada vez mais próximo do Brasil agora, cada vez mais frouxa e inofensiva se tornava a perseguição. Para quê, né? Foi uma humilhação total. O que os paraguaios querem perseguir agora, né? Foi aí que os paraguaios, avistados a alguma distância, se decidiram, enfim, a desaparecer. Ou seja, os paraguaios avisam ali a retirada, né? E a 11 chegamos ao porto do Canuto, à margem esquerda do Aquidauana. Tal é o último trecho de nossa penosa retirada. Ali terminou o doloroso itinerário. Eu acho que essas últimas palavras aqui do Toné são impressionantes, né? O último trecho da nossa penosa retirada. Doloroso itinerário. Uma derrota muitas vezes humilhante aqui, né? E aí, nesse porto do Canuto aí que é dado como final exatamente da retirada da laguna. A 12 de junho, baixou uma ordem do dia do nosso valente chefe José Tomás Gonçalves, em poucas palavras, resumindo os acontecimentos desta terrível campanha de 5 dias. Ou seja, uma coisa muito curtinha que esse José vai fazer, nada se compara com o livro do Toné aqui, né? Então, o que aconteceu? Ele está dizendo, ó, a gente estava sem cavalaria, enfrentando fome, incêndio, chuva, cólera, um inimigo terrível com sangue nos olhos, né, que eram os paraguaios. E como é que finaliza? As ordens desse José Tomás. Soldados, honra a vossa constância, que conservou ao império os nossos canhões e as nossas bandeiras. Ou seja, basicamente é o que o Toné diz, né? É um elogio à constância dos soldados brasileiros, tá? E para finalizar de vez, nós temos uma nota ainda, ó. No dia da invasão do território paraguaio, isto dia 6, em abril de 1867, era efetivo da coluna de 1.680 soldados. A 11 de junho, reparem, né? Quando eles chegam ao porto de Canuto, reduziram-se a 700 combatentes. Perdéramos, pois, 908 soldados pela cólera e pelo fogo. Morrera, além disto, grande número de índios, mulheres e homens negociantes, os mascates, né, ou camaradas que haviam acompanhado a marcha agressiva do nosso corpo. Ou seja, né, desorganização, desconhecimento dos locais, fome, cólera, doenças, chuva, falta de alimento, cavalo, munição, né, tudo isso complicou. E lembrar aqui que o narrador, quem está narrando, é um narrador em terceira pessoa, e o Toné, ele se inclui em cena, porque ele estava lá, ele foi uma testemunha, usando a terceira pessoa, e faz um relato interessante até hoje, né? Que é a retirada da laguna. Se inscrevam aí no canal, pessoal. Grande abraço a todos.